Quando a missão New Horizons finalmente alcançou Plutão, uma paisagem alienígena completamente nova foi finalmente revelada. Mesmo que a sua existência seja conhecida há quase 100 anos, a verdadeira fisionomia de Plutão só veio à luz quando a sonda finalmente chegou ao local. Isso ocorre devido ao tamanho e à distância do objeto, que impossibilitam a obtenção de imagens nítidas daqui. Até a chegada da sonda, a imagem mais nítida que tínhamos era aquela capturada pelo telescópio Hubble, mas essa imagem não revelava muito além de variações de brilho em sua superfície. No entanto, há uma região de Plutão que continua envolta em mistério, o seu lado oculto, que praticamente não tinha sido fotografado pela sonda. É surpreendente, porém, que a NASA conseguiu obter algumas imagens dessa face escondida de Plutão. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar na exploração desse lado oculto e examinar as únicas imagens registradas desse lugar. As missões de exploração espacial profunda da NASA frequentemente resultam em descobertas incríveis, revelando mundos que raramente veríamos com clareza a partir da Terra. Cerca de 16 anos atrás, quando a New Horizons foi lançada, a melhor imagem que tínhamos de Plutão era aquela que está sendo exibida na tela agora. Essa imagem foi capturada pelo telescópio espacial Hubble. Entretanto, devido ao tamanho diminuto de Plutão e à sua localização a quase 5 bilhões de quilômetros da Terra, o Hubble não possuía a capacidade de capturar detalhes de um objeto tão remoto. Plutão está posicionado em uma região do Sistema Solar a quase 40 unidades astronômicas de distância, com cada unidade equivalendo à distância entre a Terra e o Sol. Inscreva-se agora no canal Universo em Foco BR e faça parte dessa incrível jornada de exploração cósmica. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos empolgantes vídeos. O universo espera por você! Essa separação inclemente ilustra o vasto espaço que nos separa desse diminuto mundo. Muitos questionam por que telescópios conseguem capturar imagens deslumbrantes de galáxias a milhões de anos-luz de distância, mas têm dificuldade em fazer o mesmo com Plutão aqui em nosso sistema solar. Essa questão pode ser simplificada considerando o diâmetro angular dos objetos observados. Para exemplificar, a galáxia de Andrômeda, apesar de estar a 2 milhões de anos-luz de distância, parece ser consideravelmente maior que o diâmetro da Lua cheia no céu noturno. A incrível distância é compensada pela grandiosidade da galáxia, tornando-a mais acessível aos telescópios para obtenção de imagens nítidas. No entanto, Plutão é diminuto e seu diâmetro angular, a uma distância de 5 bilhões de quilômetros, não é suficiente para permitir uma resolução satisfatória. Dessa forma, a única forma de obter uma visão clara de Plutão é enviando uma sonda espacial. A New Horizons, por exemplo, levou uma década para atravessar todo o sistema solar e finalmente alcançar Plutão. À medida que se aproximava, o objeto começou a se revelar diante de nossos olhos, desvendando paisagens verdadeiramente épicas. A sonda ainda permanece operacional até hoje, embora não esteja mais nas proximidades de Plutão. A missão foi estendida para explorar outros objetos exóticos no cinturão de Kuiper. Esse contraste entre a vastidão do espaço e as façanhas tecnológicas nos lembra da capacidade humana de superar desafios e desvendar os mistérios do cosmos, mesmo diante das imensas distâncias cósmicas. Um aspecto que possivelmente escapou à percepção de muitas pessoas é que as fotos que vemos de Plutão mostram apenas um lado dele. No entanto, Plutão é um objeto tridimensional e possui várias outras faces que não estão visíveis nessas imagens. A explicação para essa ausência de imagens do lado oculto é, na verdade, mais intrigante do que parece, e tudo se relaciona com a própria natureza do objeto e a temporização da passagem da sonda. Durante a breve passagem da sonda em julho de 2015, mais de 6 GB de dados foram capturados. Entre as imagens, podemos vislumbrar a icônica planície em forma de coração, coberta por características geladas e convectivas, com diâmetros variando de 16 a 48 km. A obtenção dessas imagens foi possível devido a uma notável aproximação da sonda, que chegou a uma distância incrivelmente próxima de 12.000 km da superfície de Plutão. Essa região não deixou nada a desejar no que diz respeito à ciência,
uma vez que os detalhes revelados mostraram uma geologia complexa e impressionante. No momento de máxima aproximação, o lado oculto não estava sendo iluminado pelo Sol, mergulhando na escuridão característica da noite plutoniana. No entanto, a NASA decidiu capturar duas imagens interessantes dessa região. Uma delas utilizou o fraco brilho refletido pelas luas de Plutão na tentativa de revelar detalhes. Nessa passagem histórica, a sonda mergulhou na escuridão, mas os astrônomos tiveram uma ideia engenhosa: aproveitar a luz refletida na Lua Caronte para iluminar o lado oculto de Plutão. Essencialmente, esse é o mesmo efeito que acontece com nossa Lua, quando ela é iluminada pelo Sol e reflete essa luz na Terra. No caso de Plutão, ocorre o inverso. Em vez de o planeta iluminar a Lua estava iluminando o planeta. A descrição da imagem pela NASA destaca a relevância dessa técnica, ressaltando como a atmosfera de Plutão se destacou como um anel de luz brilhante ao redor do objeto. Mesmo a superfície que não estava diretamente iluminada pela estrela foi brevemente revelada, quase preenchendo toda a imagem. Graças a essa técnica engenhosa, a New Horizons utilizou a máxima sensibilidade de sua câmera para revelar facetas intrigantes do lado oculto de Plutão. Assim, conseguimos observar em detalhes o hemisfério sul de Plutão, capturando nuances que não seriam possíveis por outros meios. Nesse cenário de escuridão noturna, o outro lado de Plutão estava virado na direção oposta ao Sol, mergulhado em profundas sombras que ocultavam quaisquer fontes de luz próxima. Essa cena é notável e ressalta que, embora este lado seja de fato iluminado pelo Sol, essa iluminação não ocorreu durante o exato momento da passagem da New Horizons. A taxa média de rotação de Plutão equivale a pouco mais de 6 dias terrestres. Consequentemente, a sonda teria que permanecer em órbita por um período considerável para capturar essa área com seus instrumentos de alta resolução. Após o momento da máxima aproximação, a sonda seguiu seu curso em direção a outro objeto do cinturão de Kuiper. Mas a história ainda não terminou. Uma imagem capturada dias antes da máxima aproximação oferece outra perspectiva. Nesse momento, a sonda estava a cerca de 3 milhões de quilômetros de Plutão. À medida que ela se aproximava cada vez mais, a imagem revelou um lado iluminado pelo Sol. A análise dessa imagem destacou a presença de manchas interconectadas, formando uma espécie de cinturão escuro em torno de Plutão. A origem precisa dessas manchas permanece um mistério, mas se estima que possuam cerca de 480 quilômetros de diâmetro. A investigação dessa imagem revelou que as áreas escuras são mais complexas do que aparentam, com limites irregulares e claramente definidos entre as regiões claras e escuras. É possível que fenômenos geológicos complexos tenham contribuído para essa característica peculiar. Além das manchas, a New Horizons também identificou crateras enormes na superfície. A resolução não era das melhores, mas essas descobertas marcaram um avanço. Vale mencionar que as imagens não eram tão nítidas quanto as do outro lado de Plutão, devido à distância e às limitações da câmera telescópica. Finalmente, quando a sonda alcançou sua proximidade máxima com Plutão, ele girou, revelando o outro lado iluminado pelo Sol. Essas imagens superaram qualquer coisa que os telescópios na Terra pudessem capturar. Mesmo após muitos anos, os dados coletados pela sonda continuam impressionando. O que antes era apenas um borrão nas imagens agora se transformou em imagens de alta resolução de um dos objetos mais distantes no Sistema Solar. Então, eu quero saber qual é a sua opinião. Coloque abaixo nos comentários. Aproveite essa oportunidade para se conectar com outros entusiastas e aprender mais sobre os mistérios do universo. Clique no botão de inscrição agora mesmo para não perder nenhum dos nossos empolgantes vídeos. Explore o universo como nunca antes no canal Universo em Foco BR. Você é apaixonado por astronomia, exploração espacial e mistérios cósmicos? Então, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal e embarcar em uma jornada emocionante pelo cosmos. Lembre-se, à medida que você mergulha nessa jornada de conhecimento, ninguém mais tira isso de você. Muito obrigado. A equipe do Universo em Foco BR agradece a você.
e que as estrelas iluminem seus caminhos.